super especial aqui no estúdio, justamente para quem precisa ou já fez um transplante. Na verdade, o assunto é mais especificamente sobre os direitos das pessoas transplantadas no país, porque existe um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados para garantir esses direitos. Mas como é que está? Em que pé que está isso, Então, para conversar comigo e explicar sobre esse assunto, eu recebo aqui a Karen Machado, que é advogada. Bem-vinda novamente, Karen. Muito obrigada, Tata. É um prazer participar do programa novamente, trazendo um assunto de tamanha relevância, Pois é, como é que... Porque eu sei que tu vai para os direitos das mulheres, tu dá aula e tudo mais. Aí quando chegou transplantado, eu falei, gente, como é que esse assunto acabou entrando na tua vida? Como eu sou professora de direitos fundamentais, de direito constitucional, todos aqueles assuntos que estão em volta da vida, da educação, da saúde, da liberdade, da igualdade, são temas que eu me dedico a pesquisar e a trabalhar, como advogada também. Então, nós temos esse livro, Tata, que foi escrito em parceria, a autoria minha e do meu marido, André Amaral Medeiros, que é advogado também. Tá. E a origem dele foi em 2012, quando a gente escreveu o primeiro artigo que foi publicado num congresso internacional na UNOESC, sobre os direitos da pessoa transplantada. Depois disso, nós publicamos no COMPED, que é um congresso em nível nacional de direito, e também publicamos no JUS Brasil. No JUS Brasil, ele ganhou destaque devido às pesquisas, E é o primeiro livro sobre os direitos da pessoa transplantada do Brasil. Tá. E aí, com isso, a Associação Brasileira... Já vai abrindo vários braços, E que isso é muito legal. Aí a Associação Brasileira dos Transplantados nos procurou, Enfim, o Ministério Público de outros estados também. E aí a gente começou a fazer congressos, começou a fazer debates. E isso originou o projeto de lei federal e também estadual, Tata. Então, hoje a gente tem, em nível de Brasil, o projeto de lei 4613, de 2020, que trata sobre a extensão dos direitos da pessoa com deficiência para a pessoa transplantada. Legal. A gente falou ontem sobre o Dia da Deficiência. Então, querem pegar esses direitos e também puxarem um braço ali. Exatamente. Muito interessante e válido. São vários direitos, como, por exemplo, isenção de impostos, transporte público, enfim, cargos, tanto nos concursos públicos quanto em empresas privadas, uma série de direitos que os transplantados, apesar de terem uma série de restrições, de limitações após o transplante, e eles estão desassistidos. Tá. Então, uma vez que a gente estenda os direitos da pessoa com deficiência para eles têm uma garantia maior. Entendi. E no Estado, Tata, também está tramitando um projeto de lei, que também foi inspirado no nosso livro, esse projeto de lei, que é o PL 258 de 2020, também de Santa Catarina. E além disso, Roraima, Acre e Mato Grosso já possuem uma lei nesse sentido. E a Argentina, em que pese tem um número menor de transplantes em relação ao Brasil, já tem um estatuto da pessoa transplantada específico, então, que é a gente estava conversando aqui antes do programa começar, que tu falou que o Brasil é o primeiro ou segundo país que mais faz transplantes? O Brasil é o segundo país que mais faz transplantes. Ele perde para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está em primeiro lugar com 24.273 ao ano, se eu não estou enganada. E é pouco, se parar para pensar, gente. E o Brasil, 6.417. E Santa Catarina, se fosse um país, também estaria lá no topo, porque o estado é um dos que mais faz. Santa Catarina é o estado que mais faz transplantes no Brasil. Que legal. Dando muito orgulho pra gente, e com certeza a gente precisa avançar, precisa que as pessoas se declarem doadoras de órgãos. Exatamente. Porque, Tata, esse é um assunto que é importante não só para quem fez transplante ou quem precisa de um transplante, mas todos nós, quem sabe, a gente não sabe o futuro, não sabe o que vai acontecer, agora mesmo com a pandemia, aumentou muito a necessidade de fígado, de transplante de fígado por causa das medicações ali que assoberbaram o fígado das pessoas. Exato. E aí ficou... Então, e uma outra coisa que é muito interessante a gente falar, Karen, que os transplantes todos no país são feitos pelo SUS. Sistema Único de Saúde, por isso que é mais um motivo, gente, para a gente defender, porque a gente tem que ter muito orgulho, eu acho, em saber que é feito de graça.
né? Temos que ter muito orgulho. O SUS, ele é inspirado em modelos europeus de proteção à saúde, né? E ele tem o intuito de fornecer a saúde de maneira integral, ou seja, na prevenção, no tratamento e também na cura da doença. E hoje a gente só saiu melhor, né, no combate à pandemia devido à capilarização do SUS. Então, se a gente pensar num bairro, numa cidade menor, o SUS está ali. E quando a gente não tem esse tipo de programa, as pessoas ficam desassistidas, né? Fica tudo mais difícil. Isso. Se a gente for pensar lá na década de 80, nós tínhamos um problema gigantesco de natalidade, né, de morte logo após o nascimento das crianças ali. E hoje já não é essa a realidade, graças ao nosso sistema que garante a vacinação, que garante a prevenção através das vacinas, o tratamento e também a cura pós a doença. A Karen estava me falando que segunda que vem, dia 27, é o dia do doador, então, de órgãos. Isso, Tata. Segunda-feira que vem a gente comemora essa data tão importante. Sim. E eu gostaria de destacar que a importância da pessoa se declarar doadora para a família, né? E também estaremos na Câmara de Deputados Federais fazendo uma palestra a convite da Comissão da Família e Seguridade Social sobre o projeto de lei 4613, sobre a nossa obra, que inspirou esse projeto de lei. É uma felicidade porque é quando a pesquisa vem e ajuda a transformar, né, a sociedade. É muito Essa declaração que tu falou tem que ser feita por escrito ou é só chegar no almoço de domingo e falar, gente, quero doar os meus órgãos, que fiquem todos cientes? A manifestação oral já é válida, verbal, né? Falar para a família. Se quiser fazer um documento também, se declarar nas redes sociais ou quiser fazer uma declaração no cartório. Mas se declarar para a família, ela já vai ter a certeza, se alguma coisa acontecer, que ela deve doar os órgãos. Isso é muito legal. Gente, uma pessoa que doa, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, ajuda um monte de gente. Umas 7, 8 pessoas, né? E a gente estava vendo aqui quais são os principais transplantes, então, do Brasil ultimamente. Os principais aqui, eu peguei córnea, a necessidade, Tata, 18.913 e foi feito em 2020 7 mil, então bem abaixo. Rim, 12.609 a necessidade, foram feitos 4.805. Fígado, necessidade 5.254, foram feitos 2.000. Coração, necessidade 1.681, foram feitos 307. Meu Deus, gente. E pulmão, necessidade 1.681, foram feitos 65. Então a gente precisa que aumente a doação de órgãos no Brasil. Porque eu acho que os problemas, né, Karen, dos transplantados começa já na captação dos órgãos, né? Aí fica aquela coisa, vai, volta, agora vai. Mas depois a pessoa faz o transplante e aí acha, agora a minha vida tá tranquila. Não. Pelo que a gente estava conversando, a pessoa tá ali no limbo da existência, né? Não tem direitos, convive a vida social, tem uma problemática bem grave, profunda aí, né? Eu também sou técnica da enfermagem, eu trabalhei, meu primeiro emprego foi numa clínica renal, uma clínica renal, ou seja, de pessoas que não tinham a função do rim, precisavam ficar na máquina lá por 4 horas, 3 vezes por semana, e também eu acompanhava os transplantados. Então ali a gente pôde perceber o quanto a vida deles é limitada em relação à alimentação, consultas médicas, né, a própria questão da rejeição do órgão, então é bem complexo. Em 2012 a gente teve uma amiga nossa que teve muita dificuldade de ter acesso a emprego, então a pessoa transplantada tem essa dificuldade também. Então diante disso que nos tocou e nos motivou a escrever esse livro, né, que começou com os artigos que eu mencionei no início aqui da nossa... Essa lei, então, esse projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados vem para assegurar esses direitos, direito a emprego, direito saúde, exames e tudo mais? Isso, é uma série de direitos, porque a pessoa com deficiência, ela tem um estatuto que regulamenta, né, todos os direitos. Então, mas por exemplo, o transplantado não tem esse estatuto. O transplantado não. Então, por exemplo, se essa lei for aprovada, e por isso que é importante que a gente converse com os deputados para pedir que eles aprovem, né? A pessoa transplantada, se ela for comprar um carro, ela vai ser isenta lá de pagar o imposto. Né? IPVA, né? Vai ter o passe livre no interestadual e municipal, o benefício LOAS, que é aquele salário, em torno de um salário lá que a pessoa que tem uma deficiência tem direito de receber. Aposentadoria, é uma aposentadoria diferenciada, né? Tem outros requisitos. A questão da programas habitacionais. Então, é uma série...
os empregos, né, Sim, vagas sim. específicas, tanto no serviço público quanto privado. Então, é uma série de direitos que está em jogo e que está tramitando através do projeto de lei 4613 de 2020 na Câmara de Deputados. Já está tramitando. Está tramitando. Que legal. Está em breve, então, poderemos ter boas notícias. Com certeza, Tata. Nossa esperança é essa, estamos mobilizando. A gente vai ter agora o segundo congresso da pessoa transplantada. No primeiro a gente participou também, falando sobre o livro também, né? Que esse livro, esses projetos de leis, eles se inspiraram também nessa... Porque aqui a gente faz uma pesquisa extensa, né? Sim. E gostaria de destacar também a Argentina, né? A Argentina, ela tem já um regulamento que o Brasil precisa se inspirar nisso. E a gente precisa avançar. Nesse primeiro momento, estender os direitos. Depois, quem sabe, tem um estatuto, um código específico da pessoa transplantada. Adorei te receber. Muito obrigada por mais esse assunto, né? E em breve a gente se vê de novo aqui no Ver Mais. Eu agradeço o espaço, quero mandar um grande beijo para a audiência, para ti, Tata, e para todas as pessoas transplantadas ou que estão aguardando um órgão. Bem, gente, se fazer um transplante, se receber um órgão é nascer de novo, temos que dar esses direitos, então, para essas pessoas voltarem, né?